Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer enorme ter vocês aqui para a gente dar sequência ao nosso módulo de aula de botânica, dessa vez explorando para você a histologia da raiz. Na última aula, aula de número 13, que está aí para você no canal, a gente viu a morfologia da raiz, a gente viu a organização externa da raiz, os diferentes tipos de raízes que as plantas podem apresentar. Dessa vez eu vou te mostrar a estrutura interna da raiz. Então a gente vai trabalhar um pouco agora a chamada histologia da raiz. Portanto, vem comigo para você aprender mais sobre esse importante órgão vegetativo. Galerite, a gente viu nas últimas aulas, ou para ser mais específico, na última aula, que a raiz é um órgão vegetativo e que ela tem algumas regiões importantes. Tá? Uma dessas regiões é a chamada coifa, que é esse capuz protetor que a gente encontra bem na base da raiz, que é uma estrutura que protege o meristema, que é o tecido de crescimento, e logo acima a gente tem a chamada zona de distensão, ou zona de alongamento, também chamada de zona lisa, que é a parte em que as células se alongam, né, para poder dar o crescimento aí, basicamente falando da raiz. E acima, pessoal, essa região que está aqui, ó, sem destaque para vocês, é a chamada zona pilífera, ou zona de maturação, onde a gente encontra os pelos absorventes ou tricomas, que são responsáveis pela absorção de água e de sal mineral. A região que a gente vai usar como base para te mostrar essa histologia da raiz é justamente essa região ou zona de maturação ou pilífera, tá? Então a gente fez um corte aí no vegetal, bem nessa região, e eu vou ampliar para você aqui do lado. Ó, então fizemos um corte ali, estamos vendo esse disquinho de frente, tá? Quais são os tecidos, quando a gente fala em histologia, a gente está falando de tecido, tá? Quais são os tecidos mais importantes que a gente nota aí na raiz? Primeiro, obviamente, por fora, esse tecido mais externo aí é a epiderme, ó. Então a gente já vai encontrar aqui por fora a epidermezinha, que é esse tecido mais externo aí. Repara que a epiderme está cheia de pelinhos saindo dela, essas projeções da epiderme aí são os tricomas ou pelos absorventes que a gente mostrou para você na última aula, tá? Então são os pelos absorventes ou tricomas, belezinha? Então, por fora, epiderme com seus pelinhos absorventes, mais internamente, ó, em azul, lá por dentro, a gente vai ter a endoderme, que é aquele azul escuro, aquele círculo de células azul escuro que a gente vê lá por dentro, é a endoderme. Tio Igor, e entre a epiderme e a endoderme, a gente tem um tecido de preenchimento que é chamado de parênquima cortical ou córtex, joia? Então, entre a epiderme e a endoderme, nós vamos ter aí o parênquima cortical ou córtex, que é basicamente um tecido de preenchimento, ok? E mais interno, o que a gente vai encontrar na parte mais interna? Então, ó, aquele tecido vermelhinho lá, ou rosa um pouco mais escuro, fica aí a seu critério, a gente chama de periciclo. O periciclo, ele está logo abaixo da endoderme. E o periciclo, ele reveste os tecidos condutores, ou ele envolve, perdão, os tecidos condutores. Quem são os tecidos condutores de uma planta? Xilema e floema. Tio Igor, onde está o xilema aí? Essa parte rosa, parecendo um sinalzinho de mais ou uma cruz aí no meio, é o xilema, ó. Então essa parte rosinha, você vai encontrar os chamados vasos lenhosos, que são os vasos do xilema. E essa parte azul clarinha que você está vendo, é onde ficam os vasos liberianos, ou vasos do floema. Então a disposição de tecidos aí, nessa região da zona pilífera ou zona de maturação, é essa que a gente está vendo. Tio Igor, quais são as principais funções da raiz? Fixação do vegetal ao solo e absorção de água e sal mineral. Agora, como é que a água que está no solo, ela entra aí na raiz? É isso que eu vou te mostrar aqui. A absorção de água, ela pode ter duas vias diferentes para chegar até o xilema. Lembra que o xilema, para quem não assistiu a aula de histologia vegetal, lá a gente fala de tecido condutor, tá? Corre aí no canal e dá uma assistida, se você ficar meio perdidão. O xilema é quem faz transporte de água e sal mineral. Então a água que é absorvida pela raiz, ela tem que atravessar a epiderme, o parênquima,
a endoderme, o periciclo e chegar até o xilema, para que o xilema possa levar ela para cima, né? Lá para as folhas. Lembra que o xilema sobe, né? O xilema vai subindo, subindo, tá? Então essa água que está sendo absorvida, ela tem que chegar até o xilema aí e o xilema conduzir ela para o alto. Agora, como é que ela faz isso? Para entender, vamos dar um corte, tá? Então tirei aí uma seçãozinha de pizza do nosso corte e vamos fazer um segundo corte aqui embaixo, ó. Então repara que aqui por fora a gente tem a epiderme, logo depois o parênquima, a endoderme mais aqui por dentro, tá? E lá no meio os vasos lenhosos, que são os vasos do xilema. Repara que tem um caminho em rosa, que a água está percorrendo, e tem um caminho em azul, tá? Que a água também está percorrendo. Tio Igor, qual que é o nome do caminho em rosa? O caminho em rosa a gente chama de via simplástica. Já o caminho em azul a gente chama de via apoplástica. Qual que é a diferença de um caminho para o outro? A via simplástica, galera, a água passa por dentro das células. Então repara que a água vai de célula a célula até chegar lá no xilema. Ó, ela entrou aqui no tricoma, o tricoma é uma projeção das células da epiderme, tá? Então faz parte das células da epiderme. A água entrou no tricoma e foi passando por dentro da célula até chegar lá no xilema. Agora, na via apoplástica, não é assim que funciona. Na via apoplástica, a água vai por entre as células, ó. Então ela entrou aqui e começa a percorrer o espaço que existe entre as células, ó. Repara que ela vai dando voltas até chegar lá no interior. Qual dos dois é mais rápido, tio Igor? A via apoplástica, ela é mais rápida, tá? Via simplástica vai envolver transportes pela membrana, vai depender de gradiente de concentração. Não que a via apoplástica não dependa disso, ela também depende. Só que ela é uma via mais rápida porque ela passa no espaço entre células, não tem que atravessar o citoplasma. Tá? Só tem um problema na via apoplástica. Repara que essa via apoplástica, lá no final, ela vai ter que atravessar a endoderme. E a endoderme, galera, ela não tem espaços entre células. Tá? Então, ó, quando você pega as células da endoderme, que eu ampliei aí do lado, essas duas células aparecendo em azul, eu tirei da endoderme. Tá? Então, repara que as células da endoderme, elas são coladinhas umas nas outras, bem próximas mesmo uma da outra. Tá? E que além da parede celular, elas têm um reforço que está aparecendo aí para você em vermelhinho. Esse reforço é um reforço de lignina e de suberina, ou pode ser dos dois ao mesmo tempo, ou de um ou de outro, tá? Então você tem aí um reforço de lignina e um reforço de suberina, que a gente chama de estrias de Caspary. Caspary em homenagem ao cientista, ao pesquisador que descobriu, tá? Então nas células de endoderme você tem um reforcinho chamado de estria de Caspary. Tio Igor, por que tem isso aí? Porque quando a água chega aí na endoderme, ela é forçada a passar por dentro da célula. Então ela pode vir por via apoplástica enquanto atravessa o parênquima, mas chegou na endoderme, ela vai ter que voltar para a via simplástica. Tio Igor, por quê? Porque ela vai ter que passar dentro das células da endoderme. Então ela vem de maneira apoplástica e termina como simplástica. Beleza? E ao passar nas células da endoderme, essas células atuam como um filtro. Elas vão reter partículas indesejáveis para a planta. Então, os vegetais, ao longo da evolução, pensaram num sistema de filtragem para evitar que partículas indesejáveis chegassem ao xilema e prejudicassem depois a condução da seiva. Então, para evitar que isso ocorra, quando a água vem por via apoplástica ou quando ela vem por via simplástica, não importa, ao passar pela epiderme, ela passa por esse sistema de filtragem que é feito aí pelas células da endoderme e pelas estrias de Caspary. Tá? Então, tio Igor, recapitula para mim. O que são as estrias de Caspary? Reforços de lignina e suberina presentes na parede da endoderme. Para que tem esses reforços? Para forçar a passagem da água por dentro das células, joia? Para que a água, quando chegue na endoderme, ela passe de maneira simplástica. Agora, para que isso?
para que as células da endoderme possam filtrar aquilo que vai entrar no xilema, tá? Para que partículas indesejáveis, como micro-organismos, partículas de argila, tá? Não atinjam aí os vasos lenhosos ou os vasos do xilema e não atrapalhem a condução. Tranquilo? Beleza? Aulinha top para atender quem é do ensino médio, para atender quem é do ensino superior, joia? Então essa aula eu preparei com muito carinho, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o canal aqui com outras pessoas. É o jeito que você faz aí para valorizar o meu trabalho, para me incentivar a continuar aqui no YouTube. Se você já faz isso tudo, te agradeço do fundo do coração. Se você começou a fazer isso agora, muitíssimo obrigado. Espero você aí para a gente falar nas próximas aulas sobre o caule. Legal? Um beijo grande e até mais!